Instituto Ubíqua e Confraria Camões apresentam pela TV Destante o 22º episódio de Conversar. A instigante epopeia por mares nunca dantes navegados da língua, da literatura e das linguagens. Em 9 de janeiro de 1920, nascia João Cabral de Melo Neto, poeta pernambucano do modernismo brasileiro, que em 2020 completou 100 anos. Conhecido como poeta engenheiro, que já vaticinava que escrever exige 90% de transpiração e 10% de inspiração. Pelo seu fazer poético, seu rigor estético, a precisão de palavras com intenso envolvimento social, como nos apresenta na sua obra mais conhecida, Morte e Vida Severina. Ele é o poeta da semana. Tecendo Manhã, A Educação pela Pedra, de 1966. Tecendo Amanhã, de João Cabral de Melo Neto. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apane esse grito que ele e o lance a outro. De um outro galo que apane o grito que um galo antes e o lance a outro. E de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos. E se incorporando em tela entre todos, se erguendo tenda onde entrem todos, se entretetendo para todos, no todo amanhã, que plana livre de armação. Amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz, balão. Evoé, João. O mote do episódio de hoje é a dança, a linguagem do corpo em movimento. Esta outra linguagem, desta outra arte, que não nos interessa se ela é um balé clássico, se ela é um forró, um chachado, um baião, um samba, um rock. Não interessa que movimento exatamente ela expressa, mas que traz consigo uma forma de se comunicar que dispensa a palavra, a outra linguagem, a linguagem dos movimentos, a linguagem do corpo. A consonância, o bailar, como vem do espanhol, de movimentos do corpo, com as mãos, com as pernas, inclusive de pessoas com certas deficiências, mas que mesmo assim, de braços ou de pernas, continuam fazendo a sua tradução de linguagem corpórea. Um corpo que, ao caminhar, é um bailar. Um corpo que, ao sentar, todo o movimento do corpo é um bailar. E isto permeia toda a história da humanidade. Isto está registrado nos desenhos rupestres dos mais antigos registros que a humanidade conhece. Nosso protagonista de hoje é uma figura, no mínimo, uma figura excepcional, excêntrica. Ele é professor de dança, ele é diretor de companhias de dança, coordenador de trabalho, é graduado em educação física, tem especialização em ensino superior, com ênfase em educação ambiental, em metodologia de ensino e de arte, em pedagogia, em marketing,
fala 3, 4 idiomas com o nosso, além do português, inglês, espanhol e francês. Tem uma vasta experiência no campo da música, seja no seu espaço Le Ballet Estúdio de Dança, desde 1997, com incontáveis alunos preparados, como tantos e tantos espetáculos com premiações aqui e no mundo. Professor com trabalhos em vários colégios importantes de Teresina e uma passagem, uma vivência internacional impressionante. Em Buenos Aires, na Argentina, com cursos, em Amsterdã, na Holanda, Paris, França. Ele permeia por todo o mundo, com mais de 300 prêmios pelo mundo, com seu trabalho, com a sua arte, com a sua linguagem. Sem falar nas premiações e homenagens, sem falar nos projetos ligados ao teatro, à nossa cultura piauiense. Eu, um determinado dia, entrei para uma escola de dança e havia um professor que era, me falta a memória, um professor negro, com uma belíssima performance musical, e de quando em vez eu não conhecia, entrava um cidadão miúdo, um cidadão pequenininho, que mais parecia uma criança, e no meio da aula ele quebrava a aula e entrava rasgando, e falava coisas impressionantes, e dançava, e saía da mesma forma que entrou. Eu o comparo com um beija-flor. Para mim, este cidadão é um beija-flor humano. A sua arte, o seu gosto pela dança está de tal forma introjetado em sua pele que ele não caminha, ele não gesticula, ele está sempre dançando. E se tudo isso fosse pouco, tem algo mais importante. Ele é meu amigo. Eu apenas seria o narrador desta trama, mas quem nos conduzirá ao clímax será o protagonista Cidelmônio Alves Ribeiro. Para nós que o conhecemos como artista, Cid Ribeiro. Saudações camonianas, bem-vindo ao Conversar, meu amigo. Saudações, mestre Nilson, saudações aos amantes da dança. Eu sou a dança, eu sou o nome da dança. Assim as pessoas o chamam carinhosamente, como já dizia algum amigo meu, aliás, melhor dizendo, como já dizia um grande amigo meu, que me chamou durante vários anos de Nijinski. Eu fico lisonjeado sempre que sou homenageado por alguém ou que alguém fala tão bem de mim. Suas palavras são belíssimas, eu estou lisonjeado, emocionado. Eu sou a dança, é isso que eu sou. Os meus poros respiram dança. Paixão, tem que ter paixão. Vamos lá, André. Meu irmão, eu abro o nosso bate-papo. Eu não gosto, como já tinha te dito, de nome entrevista, parece muito formal. Eu gosto de bate-papo, eu gosto de dois dedos de prosa com os amigos. Inclusive, esse era o nome do meu quadro no programa no rádio, era Dois Dedos de Prosa. Eu gosto muito disso, que é algo mais com quem está tomando café na varanda de uma casa do interior. Eu faço uma pergunta de abertura para todos os nossos convidados, que ela é o mote de nosso trabalho hoje. Por que dança? Bom, se eu não fosse bailarino, eu seria engenheiro. Esse era o meu sonho, que, na verdade, é um sonho esquisito, porque eu confundi engenharia com arquitetura. Eu sou do interior do Ceará, em Carnaubal,
Eu assistindo aos filmes de artes marciais, sempre achei aquelas casas elegantérrimas. E eu disse que iria ser engenheiro para construir, mas antes eu teria que ser arquiteto para produzir aqueles desenhos maravilhosos das casas orientais. Só que o destino me levou para um outro mundo, que é a dança. Só que antes desse mundo chamado dança, eu fiz tudo e mais um pouco na vida. Eu fui camelô, eu fui hortifrutigranjeiro, eu trabalhei na olaria, eu vendi banana e laranja na olaria, onde hoje é o Encontro dos Rios, eu vendia banana e laranja em todos os espaços da cidade, eu vendia tempero verde na porta do Mercado Central, Raul Lopes, durante muitos anos. Eu vendi muitas e muitas cocadas e muitos lindinhos nas portas das casas das pessoas, quando morei no Maranhão, em Codó especificamente. Então, pela manhã eu vendia din-din e à noite eu vendia cocada que minha mãe fazia. Isso tudo para sobreviver. Né? Nós tínhamos que sobreviver, porque eu sou de uma família muito pobre, pai analfabeto, mãe semi-analfabeta, mas esses dois seres humanos, que Deus me deu o privilégio de tê-los como pai, me ensinaram que a grandeza de um homem estava no esforço e no seu trabalho. E eu sempre ouvi que cearense está em todos os lugares. Então eu não fugi à regra. Fui trabalhar dia e noite, noite e dia, para ter família unida e um pouco de acalento das necessidades ser suprida pelo esse trabalho. Só mais tarde é que eu descobri a dança. Agora, como eu descobri a dança, eu vinha do futebol, fui jogador de futebol profissional. Aqui em Teresina, eu era do alto esporte, meia esquerda, chamado pelo nosso técnico, que já faleceu, de cabelo de ouro, porque eu tinha um cabelo grande aqui, quem me conhece. Quem me conhece da antiga me chama de Cidelmônio. Quem me conhece da atualidade me chama de Cid Ribeiro. E eu fui jogador de futebol. E karateca, fiz a capoeira. Não deu, a grana não entrava. Levei muita porrada, dei muita porrada, fiz muitos gols. E nos campeonatos de futebol do bairro onde eu vivi durante muitos e muitos anos, eu só podia jogar até o meio do campo. Se eu passasse do meio do campo, nada que eu fizesse valeria como gol. Ou então, se eu tinha que fazer gol, era do meio do campo para frente. Eu era um Pelé e não sabia. Então, quando eu vi que a coisa não dava certo, eu saí das artes marciais, eu saí do futebol e fui de encontro como adolescente ao mundo da dança. Eu fui no mundo da dança apenas como um cidadão que queria aprender a dançar, para nas noites dos bailes no clube de jovem mafrense dançar. E daí eu fui aprender um passo com um passo com o outro, que até então eu só via tudo de dança pela TV. Nós tínhamos uma televisão na praça, né? Que o rapaz dono da televisão, ele abria às 7 horas da noite, a gente sentava para assistir as coisas. 10 horas ele fechava. E nós, muito malandro, e ele tinha um comércio, sempre que ele ia fechar, a gente pedia mais alguma coisa, para que essa hora fosse tal. Até aparecer aquelas letrinhas. Não era mais, ou a partir desse momento, nossos transmissores estão sendo desligados para manutenção. Aí a gente ia embora. E aí eu encontrei duas figuras ímpares. Né? Um chamado, eu chamo ainda hoje, com todo respeito, de Nego Riba. Que antes eu chamava de Barbinha, porque ele tinha uma barba e eu achava que a minha também ia crescer. Quando ela cresceu, eu odiei. E o outro chama-se Antônio Ramos, que a gente chamava de Somar, porque Ramos de trás para frente é somar. E o Ramos me ensinou, e o Riba me ensinou. Eu entrei no grupo de dança do Ramos. Quando aprendi um passo, na praça, todo mundo perguntava, e aí, o que aprendeu lá? E eu ia fazer um movimento. Aí o Ramos foi e viu aquilo e disse, você está fora do meu grupo. Acabou a minha sorte. Aí o Nego Riba, o Barbinha, como eu chamava, vinha recentemente, tinha morado fora, e vinha com a dança que nós chamamos de dança black. A dança que hoje fez um sucesso com um oficial aí de São Paulo dançando, charme total. Mas ele me cobrava um din-din, porque eu vendia din-din, e um pão para me ensinar um passe. E assim eu fazia. Eu pagava um din-din e um pão para aprender um passe. Lá nas noites,
a gente dançar juntos, iguais. E daí eu fui me desenvolvendo para a dança, e essa é uma longa, longa história. Resumindo, comecei lá no bairro Mafrense e fui de lá para os lugares mais importantes. O que eu posso dizer a você que, se não fosse a dança, eu não teria tido o privilégio de conhecer o mundo através dessa arte. Então, voltando à pergunta anterior, eu vou me perguntar também, e se não fosse a dança? Não sei, seria algo parecido com a dança, com a arte, porque é assim que nossa família cearense tem na alma, arte. Descobri recentemente que todos os meus primos, a maioria deles são cantores, tocam, compõem, têm estudo. Então eu achei que eu era o único, até então, agora eu não sou mais. Então isso já vem de muito longe, muito, muito, muito longe. Tá? Então um cearense que saiu de Carnaval, na Serra da Ibiapaba, que veio para Teresina, que foi morar em Codó, que voltou para Teresina, que foi a Paris, que foi a Amsterdã, na Holanda, que foi a Madrid, na Espanha, que foi a Buenos Aires, e de novo a Buenos Aires, mas só uma cidade chamada Mar del Plata. Então, tudo isso, por onde eu passei, é esse incrível nome chamado dança. Cid, você tem vivência, experiência, viagens, prêmios pelo mundo todo. Como você acabou de falar, você já esteve se apresentando em Paris, em Amsterdã, você já esteve na Espanha e por aí afora, no Brasil todo. De todos os prêmios e apresentações, qual você tiraria como o dia em que você se sentiu, que mais te realizou profissionalmente, que te marcou de maneira mais efetiva? Nilson, eu tenho alguns momentos. Um é muito pouco para dizer. Um dos meus momentos mais felizes foi quando eu tive a oportunidade de dançar fora. Até então, eu só ia como convidado. E aí uma moça chamada Marisa Pivetta, dona de um grande festival chamado Passo de Arte em São Paulo, me viu no festival dela fazendo aula. Eu tinha sido levado pelo grande mestre, saudosista, professor Eli Bonfim Batista, que me levou. E eu fui lá para esse festival. Então, Marisa olhou para mim e disse, traga seu grupo. Então, quando eu cheguei em Teresina, de volta, eu falei com o prefeito, falei com a primeira-dama, que era a dona Eugênia Ferraz, e falei com uma pessoa que apadrinhou o balé, chamado Vilma Teles, Amália Teles e Eugênia Ferraz. Elas falaram com o prefeito para a gente vir e até São Paulo. Tivemos a satisfação nesse momento do nosso chefe do financeiro na época, era um cidadão que gosta de arte, chamado Firmino Filho, que eu nem sabia quem era. Chegou para nós e falou assim, nós conseguiremos mandar vocês para São Paulo. Então, nós fomos para São Paulo, um grupo de aproximadamente 20 pessoas, comandada por mim, com a ideia de, pela primeira vez, levar um trabalho do Piauí a um festival. Então, quando eu ouvi a primeira vez o meu nome, o nome da minha cidade, o nome do grupo do qual eu era integrante, meus olhos lacrimejaram, as minhas mãos tremeram, e eu tive o privilégio de todos os meus bailarinos perceberem isso, e de onde eles estavam, eles rodearam o palco para me abraçar. E disseram para mim, Cid, é o nosso momento, cara. É o nosso momento. Aqui nós vamos fazer história. E nós fomos. Dançamos, e aí começou a trajetória nossa. Esse foi o primeiro momento. Esse momento que é inesquecível. O segundo momento, nesse mesmo festival, anos depois, eu sou aclamado como melhor coreógrafo. Coreógrafo revelação. Entre os maiores nomes da dança que estavam lá, todos, que eu só tinha o privilégio de ver e assistir na TV ou ler na revista. Mas, depois disso, o maior momento da dança
foi no maior festival de dança do mundo, chamado Festival Internacional de Dança de Joinville, quando a coreografia chamada Vida, que eu coreografei em homenagem à minha mãe, foi aclamada como a melhor, o melhor grupo. Até então eu tinha ganhado já como melhor coreografia no ano anterior. E essa coreografia me projetou para o mundo, ao ponto de que a coreografia anterior, Fantasia Nordestina, que você passou uma das cenas aí, da mala, que é muito linda essa cena da mala, ficou na calçada da fama do maior festival de dança do mundo, o nome do grupo que eu dirigi durante 10 anos, o nome do trabalho. E aí, no ano seguinte, eu sou aclamado como melhor coreógrafo e melhor grupo. E aí me torno capa, no caso, os meus bailarinos se tornam capa do programa do ano seguinte. Não tem explicação. São 4.000 pessoas de pé te aplaudindo. Atrás de você, mais de 100 grandes nomes da dança do Brasil e do mundo te reverenciando. Um cearense que deve o que tem à dança, que agradece imensamente ao estado do Piauí, em especial Teresina, sendo reverenciado por um lugar que é referência no mundo. Então, veja, se não fosse a dança, eu não teria vivido esse momento. Cid, a presença da dança em, posso dizer, todas as culturas, você encontra a dança, traços da dança, referências à dança, nos desenhos rupestres, mundo afora, não é só no Piauí. Você encontra a presença da dança no povo cigano, você encontra a presença da dança nas culturas chamadas antigas, como a Grécia, Roma antiga, o Egito antigo. Então, qual é a força dessa linguagem humana, e não só humana? Nós observamos que alguns animais, principalmente as aves, elas fazem uma dança em torno, a dança do acasalamento. Então, essa presença desta linguagem, que não é só humana, em tantas culturas e tantos seres, tantos animais que não só o homem. Como é que você vê isso? Como já dizia Martha Graf, uma das mais célebres professoras de dança moderna do mundo, ela diz o seguinte: a dança é a linguagem escondida da alma. Olha que legal. Então, o homem, ele começou a dançar muito antes de caminhar, de sentar, de falar. Então, dentro do ventre da mãe, os movimentos que nós fazemos, aqueles movimentos de pulsação do coração, ou quando a mãe diz, olha, ele chutou. Aí a mamãe dizia assim, tu já era bailarino nessa época? Não, mãe, eu era jogador de futebol antes. Aí, já, quando eu chutava demais, eu estava no karatê, brincando com ela. Então, a dança é algo tão forte no ser, em qualquer linguagem, em qualquer esfera, em qualquer universo. Tá? Não importa o país nem a língua, a dança está presente em tudo. Se dançou para celebrar a vida, se dançou para a alegria da chuva, se dançou pela colheita, se dançou para ter gratidão a Deus. Então, hoje, eu fico impressionado com a força da dança se multiplicou, não só no mundo, porque agora ela, com essa loucura que é a internet, nós podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, isso virou algo sensacional. Antigamente era muito restrito. Agora você tem acesso ao mundo da dança. E sabe que hoje, com a pandemia, sabemos que a força da arte, não só a dança, como a música, a literatura, o cinema, provou que o ser humano precisa de arte. E a dança você consegue expressar, porque os benefícios dela são inúmeros. Então, assim, todos os povos, de qualquer etnia, em qualquer parte desse planeta, e se houver vida em outros planetas, dança. Nós conseguimos falar com o corpo.
E a pessoa do outro lado consegue sentir a emoção do que está fazendo. O teatro é maravilhoso, mas tem a voz. Tá? Eu digo que quando o Carlito fazia, o Chaplin fazia o cinema mudo, era movimento. E a gente ria do movimento. Ele dando aquela pontadinha de pé no garoto, a cena da Rosa em Luzes da Ribalta. Então, tudo isso é dança. O movimentar das mãos é dança. O olhar para virar, para mostrar o cenário que eu tenho aqui atrás é dança. E hoje a dança, ela tem um leque tão lindo que eu digo que nós temos a nova dança e continuamos com a velha dança. Eu sou adepto da velha dança, mas respeito e admiro meus colegas e amigos que fazem o outro estilo de dança, que é um movimento que tem que ser respeitado, como toda a arte. A arte precisa ser. Então, imagina a força que é isso hoje. Então, a dança é uma força tão grande que ela foi capaz, ela é capaz e continuar sendo capaz de me deixar vivo. Aqui atrás não vai dar para você ver. Deixa eu ver se eu consigo levantar para ver aqui, mas não acho que não dá. Mas aqui tem uma ali atrás, bem bonitinho, é o quadro da minha filha. Quando minha filha partiu, aos 13 anos, aos 14 anos, eu peguei e me apeguei mais. Olha eu saindo de cena para pegar os papéis. Eu me apeguei mais ainda à arte de dançar. Porque eu entendi que essa arte poderia me manter vivo. Quando você perguntou lá atrás por que a dança, eu posso responder agora. Se não fosse a dança, eu não teria viajado o mundo, não teria conhecido outras pessoas, mas eu não estaria vivo para continuar esse legado e dar continuidade a um trabalho para deixar o nome da minha filha vivo pelo Instituto Brenda Silva Ribeiro, do qual nós junto com a mãe dela, nós fizemos. Essa, meu nome, é o maior orgulho da minha vida. É o maior prêmio que eu pude ter na vida. Aqui está a minha essência, o meu nascer, o meu viver. Uma paixão única que transcende todas as atmosferas desse planeta e desse mundo. Para manter isso aqui vivo e me manter vivo, eu criei, junto com a mãe dela, a doutora Ivoneide Ribeiro, o Instituto Brenda Silva Ribeiro, que vai trabalhar unicamente e exclusivo com pessoas que precisam ter uma oportunidade através da arte e que, no momento, não tem condições financeiras para pagar. Então, aqui está. Eu ainda não tenho estrutura para falar de minha filha sem chorar, sem sentir a dor. 14 anos, 3 meses, 29 dias e 12 horas eu tive o privilégio de ter ao meu lado. Viveu em tão pouco tempo o que eu não consegui viver aos 53 anos. Falava muito bem 2 idiomas, tocava piano, violão, adorava ler muito. E eu, para honrar ela, passei a me dedicar aos idiomas. Não falo tanto, como o amigo citou, entendo um pouco de cada um, mas tenho estado estudando para poder colocar os 4 cantos do mundo essa estrutura. E aqui, esse é o maior prêmio que a dança pôde me dar na vida. A minha Brenda Silva Ribeiro. A minha vida, a minha alma. E se não fosse a dança, eu não teria ela. Eu sei que ela está aqui, ao meu lado, nesse momento. Eu sei que ela está aqui, em algum lugar, junto com essa sombra que está aqui atrás. Com certeza não é a minha. Com certeza é a dela. Porque os anjos ficam nas bibliotecas. Aqui atrás eu não tenho uma biblioteca, mas o meu imaginário aqui atrás é uma biblioteca. Então, Luz, o que é a dança? É essa possibilidade de estar vivo, de poder fazer algo pelo coletivo, porque se eu não fizer algo pelo coletivo, eu não servirei. E eu vou lembrar você desse cara que eu estudo, para dar a primeira frase. Chama-se Feldenkrais. Ele diz o seguinte:
tornar o impossível possível, o possível fácil e o fácil elegante. É isso que eu faço com a dança para aqueles que querem aprender. É tornar o impossível possível, o possível fácil e o fácil elegante. É isso que eu sou. Cid, saindo do campo da cultura, saindo do campo da presença em todas as nações, em todos os tempos, qual é o papel social da dança? Bom, nós temos a dança como uma arte que os benefícios são corporal, físico e mental. O papel da dança é aproximar pessoas. O social da dança é possibilitar que pessoas de todas as etnias, de todas as idades, de todos os credos, em todas as nações, que queiram se tornar um profissional de dança, que queiram avançar através da dança, pode se aliar a ela. A dança não tem cor, a dança não tem sexo, a dança não tem preconceito. A dança, ela vai até você nos 4 cantos do mundo, sem olhar se você é branco, se você é negro, se você é amarelo, se você é mulato. Ela vai até você e diz: eu estou aqui para te proporcionar o meu melhor. E o meu melhor é elevar o teu espírito ao alto lugar daquilo que você se sinta feliz fazendo. Foi isso que ela fez comigo. Eu fui escolhido pela dança. A dança é para todos, mas ela escolhe você. Eu tive a oportunidade de sair de uma situação de pobreza através da dança. Então eu posso falar para você, tudo que eu tenho e tudo que eu sou, eu devo à dança. É só o que eu sei hoje, é trabalhar dia a dia com essa dança, proporcionando àqueles que querem algo a mais. Eu tenho a escola, o Le Ballet, aqui, onde eu trabalho. O hobby de quem quer vir fazer aula que acha lindo, mas eu tenho aquele bailarino. Então, assim, a pessoa que adora dançar, ela vem aqui e faz a aula. A pessoa que tem hobby para dançar, ela vem aqui. Tem aqueles que vêm dançar porque foi levado ao médico, o médico pediu para fazer uma atividade. Mas tem aqueles que querem ser bailarino. Então, esses são os bailarinos, eles são realmente direcionados. É um trabalho árduo, mas é um trabalho que vale a pena. O social da dança é tornar sonhos em realidade. Assim como tornou os meus sonhos realidade e o de muitos outros bailarinos que passaram por mim. Hoje, Nilson, eu digo que quem não é aluno meu, é aluno de aluno meu. Olha que coisa linda. Eu comecei, tinha um grupo de dança no Piauí. Hoje nós temos mais de 200 grupos de dança. Nós tínhamos uma escola no Piauí, nós temos inúmeras academias de dança, inúmeras pessoas fazendo aula de dança. Olha que coisa linda. E cada dia tem mais talentos nascendo, tem mais gente. Eu que sou oriundo de escola pública, tá? Eu sou da Escola de Dança do Estado do Piauí, Leme Argento, onde de lá eu segui minha carreira para o mundo. É lógico que, como todo ser humano, eu tive ajudas importantíssimas de pessoas que eu tenho imensas gratidão, tá? Como Eleonora Paiva, Marinês Medrado, Frank Lauro, meu mestre, tá? Pessoas de outros países que me deram oportunidade, como Cato Ribeiro, que mora em Paris, na França, Mário Nascimento, a própria amiga querida Marisa Piveta, do Paço de Aço São Paulo, a minha querida amiga Jane Ruth, de Fortaleza, com um evento fantástico, minha amiga Miriam, aqui do Maranhão, Michela Lima, da Paraíba, a minha querida Cristina Rocha, de Roraima. Ou seja, eu tenho que agradecer a muita gente, eu teria, enfim, teríamos que fazer, nós estamos no 22, teria que ser 222 para poder agradecer a tanta gente pela gratidão.
E, lógico, a todos os bailarinos que trabalharam comigo na minha sala, aqueles que foram meus alunos, eu não teria também tido tanto êxito se não fosse uma equipe tão comprometida e tão competente que estivesse ao meu lado. Nós tínhamos um grupo que nós chamávamos de Irmandade. Essa Irmandade tinha um único objetivo: tornar a dança do Piauí, em especial a dança de Teresina, algo respeitado, algo que fosse valesse a pena fora da cidade e fora do país. E com muito carinho, com muito respeito a todos aqueles que já estavam aqui, nós conseguimos isso de um jeito simples e elegante. Então, daí veio toda aquela sequência de premiações dos festivais, do governo do estado, da prefeitura. São 2 medalhas da prefeitura, são 2 menções, uma menção honrosa e uma medalha do governo do estado, da Casa da Cultura, do Grupo Claudino. Tá? E mais, uma famosa, que essa é do teatro, da Escola do Teatro Bolshoi, onde nós fomos homenageados. Então, imagina essa força que a dança tem. O que a gente observa é que muitas famílias, principalmente famílias de classe média, as mães têm um certo sonho de colocar as filhas numa escola de balé, de verem as filhas vestidas com os trajes cor-de-rosa, com aquelas sapatilhas. De certa forma, elas se realizam em colocar a filha numa escola de balé. Como é que você vê isso? Como uma realização somente da mãe? Digamos, o sonho, a função da dança, o fascínio do balé, uma força do balé clássico, que é uma cultura que não é propriamente nossa, tupiniquim. Como é que você vê esse... Principalmente porque você tem uma escola de dança de balé clássico. Isso é muito interessante. Na realidade, muitas das nossas mães, não só aqui do Le Ballet, Estudo de Dança, como de todas as demais escolas, eu posso falar aqui de todas elas sem nenhum problema, as mães, elas são de uma formação onde quem dançava não era bem visto. Né? Falando num contexto bem triste, quem dançava era sempre mal visto. Artista não era visto como uma pessoa bacana, ou era maconheiro, ou era vulgarmente chamado de viado, ou era prostituta. Só que as pessoas não entenderam que a arte é sensibilidade. E sensibilidade são para pessoas que têm um pouco mais de entendimento do universo que é a arte. Não que as demais pessoas não tenham isso, mas criou-se uma barreira em que homem não dançava, que não podia, né? Então a filha não podia ir para aquele balé. Então, quando essas pessoas cresceram e tiveram suas filhas, tudo foi ficando mais fácil. Então elas fizeram o quê? Vou colocar minha filha no balé para que eu tenha ali o meu espelho. Ali sou eu. E aí começamos. Hoje eu tenho aqui na minha escola 2, 3 gerações. A mãe que foi minha aluna, que trouxe a filha que é minha aluna, que trouxe a neta que é minha aluna. E eu sempre perguntei, por que você não dançou antes? Cid, meu pai não deixava, a sociedade me cobrava. Então a gente era um pouco. Quando você começa a ir para fronteiras a mais fora desse país, você vê que a arte da dança ela é incentivada desde o berço. As artes são incentivadas às crianças, seja ela do sexo masculino ou do sexo feminino, desde o berço. Na França, Jean-Claude Van Damme, um dos maiores artistas hollywoodianos e de artes marciais, ele teve a opção de fazer educação física e balé. Ele foi para o balé. Brett Swayze, ator hollywoodiano, antes de ser aquele artista, foi bailarino. Mikhail Baryshnikov é uma outra história. Esse é bailarino mesmo. Então, quando elas trazem as filhas, elas se realizam. E agora que nós temos uma coisa chamada de balé adulto, que sempre teve, e aí elas vêm para fazer esse balé, para exatamente usar aquela meia rosa,
aquele colã e se sentir bailarina. E isso faz com que ela se desprenda desses karmas que era o passado. E aí, quando ela assiste a sua filha dançando em cima de uma sapatilha de ponta, ela conscientemente diz: estou realizada, porque a minha filha dança, a filha da minha filha vai dançar, e esse preconceito ficou lá atrás. E foi um preconceito que atrasou muito a nossa arte de dançar, não só aqui em Teresina, mas no país, de certa forma. Quando Mas você acabou de deixar, me deu uma deixa bem aí no que você acabou de colocar. O preconceito, você usou a palavra preconceito, eu quero puxar uma outra, dentro disso que você acabou de finalizar. Um homem que dançava, principalmente, não que dança um tango, ou que dança um bolero, ou que dança samba, mas o homem dançar música clássica, o homem dançar qualquer balé clássico, ele não só pela sociedade, a própria família sempre teve ou tinha um grande preconceito sexual em relação a isso. Como é que você convive com isso dentro da tua vida de bailarino? Nilson, na verdade, eu, Cid Ribeiro, não tive esse preconceito, eu não tive essa má educação. Eu chamo isso de má educação. Tá? Primeiro, a dança, ela não é a definição de orientação sexual. Uma pessoa não muda de orientação sexual porque dança. Muito pelo contrário. A orientação sexual dela já está definida há muito tempo. A dança foi algo que mais próximo chegou dessa pessoa. Como chegaria de um grande pintor, de um grande compositor, de um grande violinista, de um grande pianista, tá? Das artes em geral. É porque quem faz arte tem algo a mais. Nós não somos culpados de gostar. Agora, o que eu posso dizer a você é que isso ficou muito incutido na cabeça dos mais velhos, que passaram para os seus filhos, que passaram para os seus filhos. Hoje melhorou. Eu tenho um amigo que fez aula comigo, não foi meu bailarino, fez aula comigo, que foi embora para a Europa porque o pai não aceitava que ele fosse bailarino, porque ele achava que o menino seria, naquela época, chamado de viado hoje, homossexual, homoafetivo. E nós dissemos a ele que não era isso. E o filho dele era o talento dançando. Ele foi embora, brilhou nos palcos do mundo inteiro. Recentemente, eu tive que enfrentar uma família para dizer à família que o talento do filho era algo que precisava ser visto por eles, que não era a dança que ia transformá-lo em outra coisa. Se ele o fosse, seria sendo caminhoneiro, o pai é caminhoneiro. De uma conversa de 2 ou 3 minutos, de olho no olho, o pai, desse dia em diante, que batia no filho, que ameaçava jogar fora por causa da dança, passou a trazê-lo para o Lebalé. O Lebalé cuidou desse rapaz, deu a ele instruções. Hoje ele brilha fora do país. De uma família que tinha dificuldades em colocar comida em casa, a ter um filho que ganha em libra, em euro, em dólar. Então, eu acabei quebrando esse preconceito nessa família, que hoje me agradece muito por esse ato. Por que eu fiz isso, Nilson? Meu pai trabalhava como vendedor de cenoura, beterraba, repolho. E um dia eu passei no Ceasa. E aí, um dos clientes de meu pai disse, meu pai apresentou, oh, isso aqui é meu filho, bailarino, com aquele orgulho no peito. O cidadão olhou e disse, bailarino, João? O nome de meu pai. Papai, sim, bailarino, viaja o mundo todo, dança. Tá. João, esse negócio de balé é coisa de viado. Aí, minha mãe, uma loira de 1,50 m de altura, de olhos verdes, olhou para ele. Aí meu pai não tutubiou. Aí o cara disse, o meu filho, João?
O Antônio da Silva lá, pegador, judoca. Aí, papai, sem nenhuma instrução, eu digo de leitura, de formação, só sabia assinar o nome, olhou para ele e disse: olha, seu Antônio, eu prefiro meu filho dançando, que está o tempo todo em contato com as mulheres, agarrando, tendo as damas ao seu lado, do que vê-lo grudado. E meu pai fazia umas coisas assim com o homem. Então, se meu filho tiver que ser viado, ele o será e eu o apoiarei. Mas desde que eu entendo de gente, meu filho gosta de mulher. Olhou para minha mãe, com um sorriso de ponta a ponta, ficou impressionada. Você não vê isso? Eu olhei para ele e falei: quanto seu filho ganha como judoca naquela época? Meu filho não ganha nada, não. Eu disse: e você? Eu disse: eu ganho o suficiente para andar sorrindo. Um bom dia para o senhor, eu vou para minha aula de balé. E daí, amigo, eu entendi que o preconceito ele é quebrado quando você sabe formatá-lo de uma maneira para outra pessoa. Para mim, não importa a sua orientação sexual. Para mim, o que importa é você como ser humano. Eu vou te respeitar em todas as instâncias. E a dança, quem me ensinou isso? Um garoto de uma cidade chamada Carnaval, uma cidade pequena, feita de familiares, que saiu para morar no estado do Piauí, em Teresina, que foi morar em Codó, que pôde viajar o Brasil e o mundo, que pôde ter formação de um grupo de 8 irmãos, 4 vivos, o único que se teve a vontade de fazer um curso superior e tudo mais. Foi o legado também que eu deixei junto com a mãe da minha filha para ela. Gostar de ler, gostar de arte, entender a arte. E ela, durante muitos e muitos anos, enquanto viva, estudou na escola Notre Dame, onde o método é Freinet. Então, só em falar que o método é Freinet, sabemos que tudo que ela aprendeu foi na prática. Era viagem para conhecer o velho mundo? Na prática. É conhecer as nossas culturas? Na prática. Conhecer a arte? Na prática. Conhecer as vitaminas? Na prática. Conhecer as flores? Na prática. Conhecer os pássaros? Na prática. Você me disse que eu pareço um beija-flor. Você é a segunda pessoa que diz isso. A minha mãe dizia que a minha filha, que eu tinha que ter muito cuidado, que ela era um beija-flor. Eu nunca entendi por quê. É porque ela era muito rápida e partiu. E aquele cara que entrou... E a própria leveza, meu irmão. Leveza. Isso é leveza. Isso E não é... aquele pequeno, como disse alguns amigos, o pequeno notável, como eu fui chamado durante muitas vezes honradamente, que entrava na sala com o bailarino negro de coração, nada mais é do que o meu amigo João Catarino Neto, que hoje mora em Salvador, na Bahia, formado em Educação Física, que dava aula no Le Ballet, quando você fez aula. E eu entrava para quebrar aquele ritmo, para dar atenção. E aí eu tive o privilégio de ter você como aluno, eu tive o privilégio de ter muitos outros homens, inclusive delegado de Polícia Federal, tá? E advogados. Eu tive recentemente um advogado aqui, eu não sei nem se posso dizer o nome dele, mas ele é de uma elegância incrível, que fez algo. Então, quando você faz quando você entende a dança, quando você chega perto dessa coisa chamada dança, o teu preconceito desaparece. Porque você diz, bom, a dança é para todos. A dança não é o definidor de orientação sexual. A dança, ela pode ser dançada. Você não tem ideia. Aquele bailarino clássico que usa aquela roupinha acochada, toda grudadinha, ali tem um porquê. Aquilo ali é para prevenir ele de lesões. Tá? A bailarina é o grande charme. O bailarino está ali para apoiar, é o suporte. Entendeu? É só você lembrar de Miguel de Cervantes em Dom Quixote. Você vai lembrar do amigo, né? Que é o tempo todo apoiando. Né? Então, eu fico feliz hoje porque nós conseguimos barrar. É lógico, a arte é como qualquer profissão.
a dança é como qualquer profissão. Nós vamos ter pessoas que são hétero, nós temos pessoas que são homoafetivos, em todos os sentidos, homem e mulher, como vai ter em caminhoneiro, como vai ter em escritor, como vai ter em artista de TV, como vai ter no exército, no futebol. O que eu sou não tem nada a ver com a minha arte. O que eu sou fora da minha arte sou eu particular. O que eu sou na arte é o eu interior. O Cid Ribeiro, eu consigo ser o Cid Ribeiro na arte e o Cid Ribeiro fora da arte. Tá? Eu não consigo. Eu não sou o Fernando Pessoa com seus heterônimos, né? Mas eu consigo criar esse universo. Até o Adalmir disse para mim assim, mas teu nome não é Cidelmone? Por que te chamam de Cid? Eu falei, vai ver que isso é um heterônimo, né, Adalmir? Ele ficou muito engraçado. O querido Ramsés Ramos, que você citou lá em entrevista com o Adalmir, eu tive o privilégio de conhecê-lo e ele era meu admirador. Como é que um cara daquele era meu admirador se eu estava começando? Eu é o que admirava a imensidão de conhecimento de Ramsés, mas de uma elegância, de uma simplicidade, que quando você ficava próximo dele, você se sentia grande também. Apesar da minha estatura não ser tão grande, mas ele dizia, Cid, você no mínimo é o máximo. E eu achei isso. O máximo. Meu irmão, me diz uma coisa. Você considera, o que você pensa, como você vê, o grande apelo do corpo de muitas cantoras atuais, principalmente as brasileiras. Eu não vou falar dos grandes nomes como Madonna, Beyoncé e outros, mas nós temos na nossa música atual um apelo enorme do corpo. Eu não falo de usar uma roupa curta ou decotada, eu falo do apelo do corpo, do movimento do corpo, como se isso fizesse a composição do quadro. O que você pensa disso? Eu, sinceramente, acho que ela brilharia vestida. Se ela colocasse uma roupa mais confortável, sei que eu posso dizer isso, ela brilharia do mesmo jeito. Porque o movimento, ele se sobressai até nu. Talvez se ela estivesse dançando nua, com um propósito, seria muito mais interessante. É lógico que eu tenho que respeitar as cantoras que utilizam desse segmento para a popularidade. Mas muitas das pessoas que a assistem não é pelo movimento. Quando você vai ver um espetáculo de lei balé, ou de qualquer uma outra escola, ou de qualquer uma companhia de dança, que você vai assistir pela beleza e encantamento dos movimentos que os bailarinos fazem, seja eles com as roupas clássicas, com as roupas de época, ou com roupas menores. É diferente das pessoas que assistem as cantoras com um pouco menos de roupa, eles vão com outro olhar. Eu consigo separar pelo lado artístico. Eu digo, olha, esse movimento é bonito, mas não precisava disso. Tá? Mas eu sou minoria. Né? Eu não consumo. Indiscutivelmente, não discrimino quem consome. Mas eu, Cid Ribeiro, não consumo. Faço da arte e da dança algo muito mais valioso. Eu dou às pessoas condições de que ela entenda que essa arte é muito valiosa e que eu tenho que usar o meu melhor para poder transformar esse sonho dessas pessoas em realidade. Então, eu não posso, eu não vou usar essa palavra de prostituição, mas eu não posso denegrir o trabalho que eu faço para ganhar popularidade. Porque, assim, quando eu fecho os olhos, eu já dei aula para deficiente visual, portadores de deficiência visual, melhor dizendo, e auditivo. O auditivo, ele não me escuta, mas ele me vê. E eu consegui fazer ele dançar. O visual, ele não me vê, mas ele me escuta. E eu consegui fazer ele dançar. E se nós fecharmos os olhos, nós vamos vê-lo. E eu consegui com que essas pessoas expressassem a dança de um lado tão importante que significou muito na minha vida, porque eu recebi carinho dessas pessoas. Eu trabalhei com cadeirante
não eles dançando em cadeira de roda, um projeto do meu amigo Luiz Carlos Vale, e nós trabalhamos com eles sem as cadeiras eram o nosso cenário, eles dançavam se arrastando com o que ele podia, e as pessoas que estavam na plateia se emocionavam. Então, assim, eu disse, para emocionar uma multidão, não precisa ter menos roupa, precisa ter essência, precisa ter conteúdo, precisa ter sensibilidade. E nós tivemos, nesse trabalho dos cadeirantes, nesse trabalho dos portadores de deficiência auditiva e dos visuais. Para que melhor? Eu quero ser lembrado pela forma que eu transformei vidas, e não pela roupa que eu vesti de um jeito diferenciado. Tá? Porque o corpo envelhece. Eu tenho 53 anos e vou continuar dançando, e acredito eu que emocionando. Mas uma pessoa de 53 anos não vai poder mais usar o traje que ela usa hoje aos 22. Concorda? Eu respeito, mas a arte não é por aí. Cid, você acredita que a dança e o teatro se misturam? A dança, eu sou capaz de dizer para você, sem medo de errar, a dança é a única arte que faz companhia a todas as artes. Eu falo e eu danço. Eu posso dançar falando, eu posso dançar gesticulando, eu posso dançar só com o corpo. Eu posso trabalhar a mímica no meu corpo e transformar. Eu danço com a música, eu danço sem a música. Então, o dançar, ele é uma junção da música com o teatro, com o cinema, com a literatura, com a pintura, com a escultura, com todas as artes. A dança é isso. Se você vê o Camões, se você vê o Fernando Pessoa, os grandes iniciantes, os pensadores, todos têm um movimento. Nietzsche já disse que se seja perdido o único dia que não se dançou. Marta Grah diz que deixa o Nietzsche quieto, porque ele te aguarda. Não mexe com o Nietzsche agora, ele te aguarda. Você ia falar da Marta. Você ia voltar a falar da Marta. Você concorda quando ela diz que a dança é a linguagem escondida da alma? Escondida? Por quê? Na realidade, muitos anos, quando ela diz essa frase, eu acredito que ela falou isso muito tempo atrás, o medo de dançar de algumas pessoas. Então, quando a Marta começa a introduzir nos Estados Unidos da América a dança moderna, ela começa a expandir. Para mim, a alma que Marta fala é a expressão que sai de dentro para fora. É aí que ela diz que a dança é a linguagem da alma escondida, ou seja, eu me transporto. Imagine que eu estou aqui, aí eu saio do meu corpo e consigo visualizar. Porque quando nós estamos no palco, nós encantamos o mundo. Esse encantamento vem da nossa alma, do que está de dentro. Dizemos, nós profissionais de dança, bailarinos, coreógrafos, grandes mestres, que nós trabalhamos de dentro para fora. Então, não é de fora para dentro. Por isso que Marta, na minha concepção, ela falou algo que vai virar para sempre. Essa. Pina Bausch fez coisas lindas, grandes nomes. Aqui no Piauí, uma referência maiores. Eu tenho duas perguntas para refazer a você. Já fiz para outro convidado, vou precisar refazer. Uma delas é que eu perguntei ao Adalmi no encontro da semana passada e vou fazer a mesma pergunta para você. O Adalmi, enquanto ator, você enquanto dançarino. Eu gosto do nome dançarino, você gosta do nome bailarino, mas o bailarino vem do espanhol, bailar. Eu gosto do dançarino, que é mais nosso. Bom, mas deixa para lá. Eu perguntei a ele, e vou fazer a mesma pergunta para você. Eu perguntei a ele se ele, de certa forma, se sentia incorporado, no sentido literal, quando ele assumia uma personagem, que ele incorporava aquela personagem, que ele se preparava para poder entrar no palco.
que todo grande artista que trabalha com palco, ele tem esse momento antes de se expor no palco, ele tem um momento em que ele fica só para poder chamar essa entidade. Eu estou te perguntando porque eu sou... a minha religião é de origem afro, de matriz africana, e nós temos uma premissa dentro da nossa teologia, é que os nossos orixás, eles cantam e dançam rezando. Eles rezam, dançando e cantando. Ou seja, nós não rezamos, nós não temos orações. O orixá, quando vem, ele não fala, não dá consulta, ele não faz sermão, ele dança. E nós cantamos para ele. Enquanto nós cantamos, ele dança. Então, a nossa comunicação com o mundo astral é através da dança. Então, eu perguntei a ele se havia esse processo de uma espécie de uma incorporação. Eu pergunto a você, Cid, bailarino, dançarino, se quando você pisa um palco, se você sente que uma força superior se... Porque o pessoal acha que incorporação é entrar dentro do outro, não é. Ela se conecta com a tua e vocês juntos fazem aquele processo. Não da tua filha, que eu sei que está aí. Eu falo do bailar. Eu tenho o privilégio de dizer para você que sinto algo maior quando eu entro para dançar. Desde então, eu consigo estar na coxia, momentos antes, passando toda a coreografia, eu consigo ver tudo que está ao meu lado do espetáculo que eu concebi, com a minha escola, com meus professores, com a minha direção artística, com meus companheiros. Eu consigo me concentrar e vê-los todos dançando, porque eu sei que um momento eu vou entrar em cena. E quando eu entro em cena, é impressionante, porque você só vê o primeiro momento em que você entra. E dali você transcende. E dali eu consigo estar bailando, dançando, dentro daquela atmosfera do palco, em lugares que, quando eu me pego, eu disse, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu saí desse ponto para esse? Eu não combinei isso. Então, assim, eu falo de mim, eu transcendo, eu incorporo, eu entro numa outra dimensão, eu consigo viajar. Principalmente, que eu já começo a fazer isso, quando eu começo a conceber. Eu concebo a partir de uma música que eu ouvi, a partir de um violino, de um piano, de um poema, de uma figura que eu vi, e aquilo eu vou montando, eu vou entrando nesse universo, e quando eu me pego, literalmente, eu consigo fazer isso, que quem me deu essa visão de que eu fazia isso e eu não notava, era um bailarino meu que hoje, infelizmente, já faleceu. Ele dizia, Cid, tu faz uma coisa assim, eu nunca entendi, tu faz sempre assim. E todas as vezes que eu estava em cena, eu fazia isso para ver o balé. É como se eu saísse do ser humano, Cid, me transportasse para a plateia e me visse dançando. E ali eu conseguia ir organizando. É lógico que depois eu tive apoios de grandes mestres, como Lauro, aqui, o meu amigo querido Marcelo Evelyn, que eu tenho muita gratidão, que me levou para Amsterdã, que me fez sentir que vale a pena ser artista. Foi lá que eu comecei a entender também que a gente transcende, que eu vi o trabalho dele, admirado. Eu transcendo. Quando eu danço, é o meu orixá. E segundo a crença, eu sou o orixá maior, que é Deus, Xalá. Então eu consigo fazer isso, mas eu faço isso com muita humildade. Eu estou no palco com um grupo de bailarinos, seja eles os mais técnicos, os mais experientes do mundo. Eu consigo ser eu e deixar que todos eles brilhem, até mais que eu. Mas às vezes tem uma força maior, um brilho maior, uma incorporação maior que nos projeta pela verdade que nós fazemos através da nossa dança, pelo que expressamos verdadeiro, tá?
A minha herança religiosa, ela passa por todas elas, pelo espiritismo, pelo afrodescendente, pelo todas essas coisas. Até mesmo porque eu, Cid Ribeiro, como cidadão, presto os meus serviços humildemente, gratuitamente, a muitas dessas entidades espíritas, umbandistas, candomblistas ou candomblé. Tenho grandes amigos, pai de santo, grandes amigos que são padre, bispo, e nós conversamos como se nós fôssemos da mesma religião. Isso é transcender da religião para a dança, da dança para a religião. Então, eu não acho, não, eu sou um privilegiado, eu transcendo dançando, eu me realizo. Tá? Pois vamos Não sei ver. se... Eu tenho um pequeno vídeo que, quando eu pensei em entrevistar o maestro Aurélio Melo, esse vídeo me veio porque eu tinha recebido de um amigo. Assim, coincidentemente e sem vergonhamente, o Fantástico, no domingo anterior à minha entrevista com o maestro Aurélio, o Fantástico exibiu esse vídeo. Eu digo, ladrão de surpresas. Mas não tirou o brilho da pergunta. Eu vou exibir esse vídeo novamente para você e para o nosso público que acompanha virtualmente. Só que eu perguntei ao maestro Aurélio a leitura musical. Eu quero agora a tua leitura de bailarino, de dança, de coreografia. André, por favor, o vídeo que eu pedi a você. Mestre Nilson, cara, isso é dança. Isso é o que o corpo sente, que está na alma, como Martha Graf falou, como está no nosso mote. Essa linguagem do corpo em movimento. A memória dela volta. Eu tô emocionado, mestre, porque ao vê-la dançando os movimentos, fazendo movimentos do Lago do Cisne, essa música, quem cantou o mundo e o balé, essa, mestre, foi a última música que eu dancei com a minha filha, tocando piano, enquanto eu improvisava diante de uma plateia, num espetáculo que dizia: não tenhamos tanta pressa, mas não perdamos tempo. José Saramago. Eu fiz esse balé
e coreografei muitas coisas. E sem entender que eu estava me despedindo da minha filha. Eu apresento, dizendo a todos os pais que aquele momento não poderia ser perdido em lugar algum, que não haveria almoço nenhum. E esse espetáculo foi concebido porque, ao estar almoçando com ela e com a mãe dela, nós visualizamos muitas famílias nos lugares com celulares na mão e sem conversar. A leitura, a Porque emoção. essa bailarina que você viu aí, você já devia conhecer esse vídeo, ela tinha Alzheimer. E Exato. o que mais me tocou em tudo isso, ela ter Alzheimer. E no momento que a música bateu nela, automaticamente ela reagiu. Que efeito tem na vida, na cabeça, na existência de uma pessoa? No teu caso agora, porque aí eu perguntei sobre a música, no teu caso eu pergunto a dança. Ela, com toda a limitação, tanto é que ela partiu um pouco tempo depois, ela reage. Ela está no estado de imersão e de nilidade e ela reage. Né? Ela volta, Você lê isso. ela volta, ela incorpora, ela volta no tempo. Ela é como se fosse o filme Somewhere in Time, que quem assiste fica emocionado. O cara volta no tempo para saber o que foi aquilo. E ela consegue expressar cada movimento que a coreografia que ela repetiu N vezes. Ali, a alma dela é que dançou. Ali, ela conseguiu dizer ao mundo que a vida, para mim, após a ida dela, e que aquilo que ela deixou faz emocionar. A mim, que sou bailarina, eu chorei, como chorei agora. O que eu posso dizer para você é: a bailarina ficou, a sua áurea, seu estado, sua alma saiu e transportou ela. As figuras, mesmo que não tivessem me mostrado as figuras dela jovem dançando, não precisaria. O que eu assisti primeiro que me veio era só ela, e nem dizia o nome dela, nem dizia que ela tinha sido uma bailarina. Apenas era só o vídeo limpo e seco. Depois é que eu encontrei esse outro com informações sobre ela. Uma aluna Era nossa, só ela, limpo e seco, sem mais nada. uma aluna nossa que mandou para mim, para o nosso grupo da família Le Ballet. E isso prova que a dança, até nos momentos finais da sua vida, ela consegue te emocionar e dizer: olha, eu estou parando aqui não. Meu novo palco é aqui em cima. Eu estou deixando esse palco para esse outro palco. Meu irmão, vamos. Nosso tempo está estourando, ainda temos ainda algumas perguntas para te fazer. Eu pediria ao André que bote aquela postzinho que eu mandei, que tem a frase do Nietzsche, por favor. Isto. Dá para ampliar, André? Tem como ampliar, André? Mais. Isso. No livro Assim Falou Zaratustra, do alemão Nietzsche, filósofo Friedrich Nietzsche, no capítulo Ler e Escrever, ele diz exatamente assim: porque ele era ateu, que ele diz, eu só acreditaria em um Deus que soubesse dançar. Essa frase é interpretada e é repassada por outras pessoas de uma maneira mais simples. Isso aí está textualmente, assim está no livro. Muitas pessoas colocam, e eu acho até interessante a outra leitura, em que dizem assim: eu só acredito em um Deus que saiba dançar. Então, ele, no livro textual está assim: eu só acreditaria, porque ele era ateu,
em um Deus que soubesse dançar. Você me diz o que de Nietzsche? Já que você o citou anteriormente. Olha, quando ele disse a frase que seja perdido o único dia que não se dançou, e eu não sabia que o Nietzsche era ateu, é que a nossa crença, mesmo os ateus acreditam em alguma coisa. Para mim, Nietzsche, ao dizer que só acreditaria em um Deus que soubesse dançar, porque para mim, desde sempre foi dito que nós somos a semelhança do Criador e nós sabemos dançar. Nietzsche é, na realidade, um grande filósofo, né? Um grande filósofo que nos impõe, nos coloca algo valioso. Para mim, na dança, quando ele diz que só acredita num Deus que soubesse dançar, ele está, para mim, transcendendo que as pessoas precisam acreditar no que veio, mas elas precisam acreditar também no que não veio. Ele, mesmo sendo ateu, coloca a frase, mas ele acreditaria sim em Deus, mesmo que ele não soubesse dançar. Vamos à nossa pergunta. Deus e dele. E ele sabe dançar porque eu falei que nós somos a semelhança. Quando eu estou chateado, que eu discuto com Deus, alguém sempre diz assim, pô, não faça isso não, você está brigando com Deus. Um padre amigo meu diz, brigue, você é a semelhança dele, então ele tem que saber que você também existe. Vamos à nossa pergunta magna. Vamos lá, André. Congratulações a todos os telespectadores do Conversar. Abraço, Nilson Ferreira. Abraço, Cid Ribeiro, meu grande amigo Cid Ribeiro. Cid, eu gostaria... Assim, a dança no Piauí, ela tem se destacado muito, inclusive através do seu trabalho. Eu tive a honra de trabalhar junto com você, né, de dançar na época do Balé Popular do Piauí e também acompanhar toda a sua participação junto ao Balé da cidade e o seu trabalho junto ao Instituto Brenda. Aí eu queria perguntar a você o seguinte: o que é que você acha que ainda falta ser feito pela dança do nosso estado? Salve, salve, Adalmir Miranda, mestre, carinho demais. Trabalhamos em muitos espetáculos juntos. Eu sou sincero. Quando você começa dizendo que eu tenho 300 prêmios, que eu viajei o mundo, que eu ganhei todas as medalhas, todas as condecorações, isso é muito bom para a gente, mas não abre portas. Eu sempre estive nos lugares mais simples e postos nessa cidade. O que precisa ser feito na dança não é só mais aula de dança, mais escola de dança, mais grupo de dança. O que precisa ser feito para que a nossa dança cresça é termos governantes que saibam reconhecer o artista e valorize ele em postos mais altos, e dando a ele condições de tornar sonhos em realidade através da nossa arte. A minha de dançar, a sua, Nilson, da arte de literatura, a do Adalmir Miranda como ator, a do maestro, meu querido amigo Aurélio Melo. O que eu acho que falta para a dança crescer é nós sermos reconhecidos e respeitados. Nós não somos respeitados como deveríamos. Isso me faz muito triste, porque eu consigo estar muito bem representando e sendo muito mais respeitado fora da minha cidade, que eu amo, que eu escolhi para viver, do que na minha própria cidade. Eu sou oriundo da Escola de Dança do Estado do Piauí, uma escola que eu estou lá há 34 anos. Eu entrei em 18 de fevereiro de 1986. Essa escola tem a minha cor, tem a minha alma, respira o que eu respiro. Essa escola não tem nenhuma sala, nenhuma parte dela com meu nome. Não estou reclamando porque não colocaram meu nome, me esqueceram. Tranquilo. E outros lugares de arte em Teresina que não respeita a nossa trajetória. Isso é ruim, porque diz assim, quem é o Cid Ribeiro? É esse. De onde tu veio, Cid? Comecei na escola de dança do estado do Piauí.
Cid, e os nomes que tem lá nas paredes, nas portas, etc., são nomes valiosos? São, mas esqueceram muito outros nomes. Então, o que precisa a dança para melhorar nesse país, nesse estado, nessa capital, é que tenhamos governantes que realmente valorizem o profissional de arte, seja ele da dança, da música, da literatura, da pintura, tá? Não por apadrinhamento, mas por competência. Que deixe os seus apadrinhados, mas que valorize a competência, que valorize o comprometimento de quem faz arte. Então, vamos à nossa última sessão do programa de hoje, o nosso epílogo. Meu amigo, eu tenho 3 perguntas para nós encerrarmos o nosso bate-papo, que nós já estamos com o tempo estouradíssimo, mas vamos lá. Primeira pergunta, são 3. A primeira, qual livro você está lendo? Bom, eu já li muitos livros, mas hoje, atualmente, eu leio esse livro. Chama-se Copywriting, do Paulo Macedo. Isso é o que eu estudo atualmente para desenvolver habilidades para trabalhar com o desenvolvimento do aprimoramento em conhecimento para elevar o Lebalé ao conhecimento de todos e também ao Instituto Brenda Silva Ribeiro, escrevendo de um jeito em que as pessoas notem e nos valorizem, saibam que nós estamos aqui e que nós fazemos arte. Esse é um livro que eu leio agora, na atualidade. É um conjunto, são 4. Né? Esse é um deles. Certo. A outra é, qual tipo de curso você indica para que se faça no Lebalé? Bom, eu tenho, de acordo com a minha iniciação à dança, onde você pode ser quem você é, desenvolver o teu eu pessoal, o teu eu, aqui através da arte de dançar, utilizando não só o estilo do balé clássico, o estilo clássico, mas o contemporâneo, o moderno, as danças de salão. Então, vem fazer uma aula de dança, de iniciação à dança, e vem descobrir o quanto você tem de importante dentro de você que precisa ser levado para fora. E quando você fizer isso, você vai se sentir melhor do que você já é. E para encerrar, minha última pergunta, você tem dançado conforme a música? Ou seja, você tem tido um jogo de cintura para poder tocar esse bailado? Nós temos, todos os dias nós temos que entender o que precisamos fazer para dançar de acordo com a música. É lógico que em alguns minutos saímos do compasso para entrar no compasso, se você me entende isso. Nós estamos cada dia inovando e sendo levado a ser inovado com essas habilidades. Dançar é uma arte que requer molejo, que requer inovação e que requer você muitas e muitas vezes sair do ritmo para entrar no ritmo. Beleza. Eu quero informar os nossos amigos que nos acompanham que o próximo episódio, da próxima terça, será com o amigo o professor Horácio Almendra Filho, de São Paulo. Vamos falar sobre os rumos da educação no ano de 2021, que ainda não é pós-pandemia, nós estamos no olho do furacão. Será o nosso convidado, espero que divulguem, espero que participem. Agradeço a todos os amigos que nos acompanham, que nos prestigiam, que estão conosco, né, os que estão aí de cadeira cativa e os que estão chegando agora. Divulguem o nosso programa para que essas maravilhas de conversa cheguem a outras pessoas. Amigo Cid, somos gratos por ter aceitado compartilhar conosco esta sua maravilhosa bagagem e
Para a honra e glória de nossos ancestrais, eu peço que você se despeça e encerre o programa com um texto, um poema que você tenha preferência. Bom, eu vou encerrar. Aliás, eu vou hoje quebrar aqui o nosso esquema e depois que você falar, eu tenho um presente para você. Mas faça o encerramento. Eu escolhi duas coisas para dizer para você. Não vou falar o poema todo para não ficar muito extenso, mas como eu fiz um trabalho recente, há 10 anos atrás, homenageando um dos maiores poetas do Piauí, Torquato Neto, ele diz assim: sou como eu sou, pronome pessoal, intransferível do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes, sem novos segredos dentes nesta hora. É pequenininho, eu vou ler todo, né? Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente, todas as horas do fim. Eu sou como eu sou. Eu sou Cid Ribeiro, que, segundo o grande poeta Ariano Suassuna, disse: sou pouco e sei pouco, mas faço o pouco que me cabe, me dando por inteiro. Perfeito. Eu tenho um presente para você. André, por gentileza, aquele último poema que eu pedi que você colocasse. Agora bota em tela cheia, se for possível. Se for possível, joga aí em tela cheia. Eu disse a você, Cid, que tinha escrito um poema. Joga a tela cheia, André. Isto. Pode aumentar? Tá ótimo. Esse é um texto que eu escrevi, é meu este texto, e fazia tempo que eu estava com esse texto guardado, chamado Contradança. E eu digo, mesmo errando o passo, saindo do compasso, perdendo o ritmo, tentarei sempre outras danças. Nunca recusarei novo bailar. Eu homenageio você, meu amigo Cid, com este poema. Quero te agradecer. Tá bom, André? Quero te agradecer tua passagem por aqui pelo Conversar hoje. Um grande abraço, meu irmão. Fica em paz e a gente se vê. Um grande abraço. Abraço, professor. Um grande abraço, amigo Nilson.